Oi, Dani! Tudo bem, amor? Você tá bem? Faz tempo, né, que a gente não se vê? Eu também, bonita. Tá trabalhando na área já? Com toda certeza, bonita. Pra contar dos resultados, né? Não, com certeza, vamos fazer. Verdade, desde a formatura, né? A Dai entrou agora, tudo bem, Dai? Ô, Dani, você tá na área? Tá trabalhando ou ainda não? Dai, acho que é seguidora. Não, acho que não é minha aluna, né, Dai? Sueli entrou agora. Tudo bem, Sueli? A Bruna! Oi, Bruna! Dai. Ô, Dai, você é minha aluna, amor? Ou você é só seguidora aqui no Instagram? E a Sueli também, queria saber. Tem vários seguidores novos e eu não faço nem ideia. A Gleice entrou agora também. Lucimara. Eu não sei se eu vou pronunciar certo esse nome. É Ketali? Acho que é isso o nome. Só me corrija se é isso mesmo, se eu tô falando certo. Eu queria saber se vocês são minhas alunas, porque são muitas alunas lá na graduação. E aí aqui no perfil também entrou um monte de gente nova que eu também não sei se são ou não. Ah, acertei, né, Kathleen? Super diferente esse nome. Dai, bem-vinda, amada. Que legal, seja bem-vinda. Já são professoras? Me contem aqui, meninas. Se já são professoras, se são estudantes, se é pedagogia ou se é outra licenciatura, porque eu acredito que quando vem para o meu perfil é uma licenciatura, né? Se são alfabetizadoras. Dudinha entrou agora também. Tudo bem, Maria Eduarda, minha aluna, também alfabetizadora, né, Duda? Se formou agora, Sueli, onde você se formou? A Lucimar é aluna nova minha? Me conta isso, porque eu sei que entrou um monte de gente agora pro meu curso. Ou é aluna nova na graduação? Que legal, Lucimara, muito bom. Educação infantil, ótimo. Unifran, que legal. Unifran é uma das nossas parceiras aqui, né? Que eu sou do Grupo Cruzeiro do Sul, só que aqui em São Paulo. E Unifran é uma delas, né? Que estão ali no mesmo grupo que o nosso, que legal. Entrou a Maria Aparecida também, que eu queria saber se é seguidora ou se é aluna. Acho que é importante você se apresentar. Minha aluna, na faculdade, Lucimara? Ou aqui no curso, no PSA? Nossa, Sueli, Educação Especial, que bacana, adoro. Que legal, gente, muito bom mesmo. Sou seguidora, mas bem-vinda, Maria Aparecida, já é professora? Não, Lucimara, eu dou aula na Unicid, que é aqui no Carrão, em São Paulo. Mas eu já dei aula também no EAD, no semipresencial. A Lucimar é aluna no curso, uhul! Aluna nova no curso, olha que demais!
A Maria Aparecida já é professora há mais de 25 anos, que legal. Que legal, gente. A Sueli com você é 10. Não me... Ah, obrigada, amor. Que linda. A Gisele, minha aluna também. A Baione, eu acho que é isso, mas eu não sei se é. Ione, boa tarde, Ione. Tudo bem, amada? Já é professora? Me conta. É minha seguidora? É aluna do curso? Me conta que eu quero saber de todo mundo. Ah, Gleice se formou em 2018 no Unicid. Você foi, sempre será minha professora. Ai, que linda, que saudades. Meninas, muito bom estar aqui com vocês. Eu resolvi fazer essa live hoje porque na quinta-feira eu fiz uma aula mesmo, né? A aula foi incrível, assim, entrou gente de todos os estados. E eu falei justamente sobre esses erros, eu não sei se vocês acompanharam ali. E aí, aluna novata. Ô, Ione, você é minha aluna do curso, então? Você entrou agora ou é aluna novata na graduação? Eu tenho que distinguir, né, meninos? Porque quem é quem ali? Nunca é tarde para aprender e conhecer maneiras de ajudar as crianças. Maria, apaixonei, amada. É isso aí. Amo, é isso mesmo. A gente tem que aprender mesmo. Gente, vai entrando aqui o pessoal e fiquem comigo até o final. Essa live vai ser bem rapidinho. Entrou. É outra aluna nova. Que linda! Bem-vindas, minhas alunas novas do curso. Estou muito feliz. A gente fez uma live na quinta-feira e falamos exatamente sobre esses assuntos. Até achei que vocês iam votar em outros temas, né? E quem tava lá viu que entrou gente de todos os estados, assim, de Minas, do Rio de Janeiro, nossa, Paraíba, Tocantins, foi muito legal, né? Maranhão, enfim, tinha muita gente ali. E eu fico muito feliz, né, sempre, porque eu gosto muito de falar de educação, né? Respiro educação, como dizem meus filhos, e alfabetização, gente, é o meu coração. Eu até vou deixar aqui o convite para quem não assistiu, eu vou até depois postar de novo, mas a aula tá no YouTube, assim, a gente fez uma aula de 2 horas, lógico que numa live a gente não vai fazer exatamente o que eu fiz lá, porque as meninas viram, né, a gente começou às 8, terminamos às 10 horas da noite, mas lá eu conto tudo com detalhes sobre esses 5 erros que eu só vou comentar aqui hoje com vocês, comentar um pouquinho. Mas nessa aula eu comento com detalhes, inclusive baseado na neurociência, por que não é certo e o que o cérebro fala sobre isso. E depois eu explico as 5 coisas, assim, as 5 coisas não, né? Eu estruturo o que é certo a gente fazer e depois, é lógico, eu vou falar do meu curso, porque tudo isso que eu falo aqui, gente, como eu contei lá no nosso webinário, foram 18 anos construindo um método, né? Estudando, colocando na prática, foi muito tempo mesmo. E hoje eu desenvolvi esse método, é um método que foi testado não só comigo, mas com muitas alunas mesmo. Eu também trago alguns depoimentos lá na aula, eu tenho alunas, inclusive, aqui que já testaram o método, a Dani é uma delas, e que já conseguiram alfabetizar na prática muitos alunos em pouquíssimo tempo, porque a gente estuda aqui como o cérebro aprende. E quando a gente estuda como o cérebro aprende, tudo muda, fica tudo mais fácil pra gente, pro aluno, e ele aprende. Não como no método tradicional, né, que nós aprendemos esse método que fica cheio de lacunas ali na leitura, na interpretação de texto, mas aprende com proficiência, com fluência e assim por diante. A Ione escreveu 5 anos como professora de apoio, trabalho com ensino médio e educação. Que legal, Ione, muito bom, muito bom. Vai ser incrível essa jornada juntas, tá? Deise entrou agora também, bem-vinda, bonita, não sei se é minha aluna, a Aninha, Ana Paula Savelli é minha aluna na graduação, estão ainda na disciplina de alfabetização e letramento, inclusive, bem-vindas, meninas. Então, bonitas, aqui é uma live só, mas a ideia é que vocês conheçam esse espaço, a gente fale um pouquinho deles, eu queria muito que vocês colocassem dúvidas, se vocês quiserem falar sobre outras coisas que vocês acham que é errado, e a gente pode discutir um pouquinho aqui, tá? Sem problema. Ou se vocês tiverem dúvidas também no processo, me falem que eu vou tentar responder a todas, tá? Na medida do possível. Só que a ideia é essa mesmo, pra vocês entenderem isso, mas eu queria muito, né? E hoje eu tô fazendo isso mesmo. A gente abriu o carrinho pro meu curso mesmo, que é o curso de práticas significativas em alfabetização. É o curso que eu ensino como alfabetizar crianças em até 180 dias, que é um semestre, que é o prazo que a gente normalmente leva, e até menos, né? Eu já alfabetizei até menos tempo, as minhas alunas também têm um monte de depoimento lá no meu Instagram falando sobre isso.
E aí, por que eu tô abrindo essa live? Justamente para falar sobre isso, porque vai até segunda-feira o carrinho só aberto. E depois que eu fechar, eu não vou abrir mais mesmo de verdade. A gente vai fechar o carrinho, por quê? Porque eu faço acompanhamento com essas alunas. Então, quando as meninas entram para aula, como a Ione entrou, e a outra menina que falou que me fugiu o nome já. E entraram já as meninas ali, a gente já tem uma comunidade de alunas que já são alfabetizadoras. E eu faço acompanhamento, faço mentoria com essas meninas, então é sobre isso, assim. Venham pro curso, porque lá que vocês vão aprender muita coisa, desde a educação infantil, como eu falo, desde o desenvolvimento oral ali da fala da criança, tá? Então, depois também no final, se vocês quiserem tirar um monte de dúvidas, vocês podem aqui, tá? Super bem-vindo, eu explico tudo. Atendo aluno do primeiro ano do ensino médio, alfabetização, nossa, bonita, missão de vida, alfabetizar essa pessoa, essa adolescente. E na educação, a aluna, tá, infantil, aluna autista. Perfeito, amor. Então, vamos juntas, tá? A Suzana entrou também. Bem-vinda, Suzana. Não sei se é minha aluna ou se é seguidora. A Dani falando do curso, que foi, né, Dani? A Dani tá lá na nossa comunidade. Então, vamos lá, gente. Primeiro erro, falei isso lá no webinário, vou voltar aqui e falar de novo, é a gente ignorar tudo que vem antes do primeiro ano e começar a alfabetizar do zero. Eu sempre falo que a gente começa ali no primeiro aninho e fala assim, é daqui pra frente, vamos. A gente sabe que tudo que aconteceu lá na educação infantil é importante, mas a gente meio que ignora tudo isso, porque assim, eu tenho que alfabetizar. Só que a gente não consegue alfabetizar se a gente não olhar lá pra trás. Por quê? Quando a gente vai conhecer esse aluno no primeiro ano, e a gente sabe que tem um monte de aluno que chega lá pré-silábico, sem valor no primeiro ano, se ele tá chegando pré-silábico sem valor, ou com valor que seja, é porque tem coisas que não aconteceram lá no passado. Então, assim, às vezes a gente olha até pro aluno e fala assim, vocês podem escrever aí o que vocês se deparam no primeiro aninho. Nossa, ele não sabe nem segurar nem o lápis, não sabe nem usar o caderno, não sabe um monte de coisas, né? Então, isso mostra pra gente, teve um monte de lacunas lá pra trás. E a gente precisa pensar nessas lacunas. Então, por exemplo, eu gosto de brincar assim com as minhas alunas, né? Por que vocês acham que vocês trabalham massinha na educação infantil? A massinha é justamente pra gente desenvolver ali, né? A firmeza, os músculos da mão, que é a coordenação motora fina, pra ele conseguir trabalhar essa pega, até o recorte mesmo com destreza, enfim. Se essa atividade, essa ação não foi desenvolvida lá, a coordenação motora fina bem desenvolvida, o aluno chega para você assim, sem ter pega no lápis, sem ter firmeza no traçado. Então você já descobre o que aconteceu. E isso não foi bem trabalhado lá. Então a gente precisa voltar a trabalhar aqui. Mas tem um monte de coisas que a gente precisa olhar para a educação infantil. Se a criança balbuciou no tempo certo, se ela teve vocabulário, porque isso é muito importante, é muito trabalhado na educação infantil com a comunicação oral, com a oralidade. Não à toa a BNCC coloca lá nomear todas as coisas, né, todos os objetos, para que a criança tenha vocabulário, trabalhar bastante oralidade, comunicação oral, porque, e aí tudo isso eu tô falando assim, meninas, rapidamente, porque é uma live, mas isso tudo eu falo com muitos detalhes no curso. Como que é o desenvolvimento oral da criança, quando que começa essa fase, né? Como que a gente tem que trabalhar na educação infantil, o que que a gente tem que dar atenção para isso, o que que é a consciência fonológica e a pré-alfabetização na educação infantil, como que ela pode ser trabalhada, né? Então, não à toa a gente trabalha a discriminação de sons, aquele livro da educação infantil, que você aperta um botãozinho e a gente escuta o barulhinho da água, da chuva, da vaca mugindo, do cachorro latindo. Aquilo a gente já tá trabalhando discriminação de sons, né? Tá fazendo a criança focar no som e prestar atenção. Então não é só para entender, né, os sons, de onde é, do que é aquele som. É também já para trabalhar essa atenção, essa consciência, porque consciência é uma coisa muito abstrata. Então, você trabalhar essa percepção de sons, que é o que vai fazer sentido para a criança, é muito importante lá na educação infantil. E a gente tem criança que chega no primeiro ano que é pré-silábico ainda, ou seja, não foi trabalhado nada de discriminação dos sons, né? E isso é muito triste. Ah, a Thaís entrou, a Thaís também é minha aluna, a Thaís alfabetizou inclusive um imigrante. Mas pro finalzinho da live eu vou te chamar, Thaís, para você entrar aqui comigo ao vivo, para você contar um pouquinho sobre isso, tá? Cristiane também entrou, Falcão já é pedagoga, bem-vinda, bonita. Acho que deve ser minha seguidora, né?
Então, bonitas, olhar para tudo isso. E uma outra coisa que é muito importante são as fases do estágio, as fases do desenho infantil. A gente olha para isso e a gente sabe que o desenho da criança, ele passa por etapas, não necessariamente numa ordem, né, numa sequência, ele pode pular da primeira para lá bem mais para frente, mas a gente precisa entender, e inclusive na educação infantil, estimular isso, porque isso é fundamental para a criança, né? Então, e é riquíssimo a gente entender essas fases. E lá no curso eu vou falar exatamente sobre isso. Quais são as fases, em que idade, como é que... A gente não vai falar para a criança como que ela tem que desenhar. Lógico que não, porque a arte é uma expressão, né? É subjetiva, a gente nunca vai fazer isso. Mas orientar, guiar a criança, como que ela faz isso, isso é muito rico. Por quê? Porque senão a gente chega lá nos 6, 7 aninhos, a criança fazendo um boneco palito. Bem-vindas, meninas, estão entrando agora. A Maria Moura, Lucimara... Não, Lucimara, tem uma dúvida? Manda, bonita. Pode mandar. A gente tá aqui pra isso mesmo hoje, tá? A Aisla, a Wanda. E a Lu... Repete a pergunta. Vou repetir. Tem um guia aqui hoje. A Lu tá colocando que preconizam que não devemos alfabetizar na educação infantil. Como que isso funciona? Amada, isso é um negócio... É uma discussão eterna isso, né? Então vamos lá, ó. Na Política Nacional de Alfabetização, esse documento tá público, tá? Vocês podem pegar. Ele vai falar que a gente precisa trabalhar a consciência fonológica com as crianças desde a educação infantil. Se você olhar para toda a literatura que vai falar sobre alfabetização, com evidências, tá? Científicas, ele vai falar que a gente vai começar a trabalhar. Quando a gente olha para as crianças 4 e 5 anos, a gente sabe que essa é a fase da pré-alfabetização. Então, entendam o seguinte, ó. 6 aninhos, pela neurociência, a criança deveria, se fosse bem feito o trabalho lá antes, tá? Deveria estar com todas as dimensões, as áreas amadurecidas para ser alfabetizada formalmente. Quais são essas dimensões que eu estou falando aqui para vocês? A dimensão cognitiva, tá? Que tá no cognitivo? Memória, raciocínio lógico, a concentração, o foco, né? A atenção, a própria inteligência, a linguagem, tudo isso tá no cognitivo. E eu tô dizendo que já deveria estar bastante amadurecido isso para dar base, sustento para a alfabetização formal que acontece com 6 anos. Para além disso, a gente tem ainda a coordenação motora fina, que é muito base, vocês sabem disso, e as relações da dimensão afetivo-social, tudo bem? Então, o que eu tô dizendo para vocês é que lá na educação infantil a gente não vai alfabetizar formalmente. Só que como que a gente faz pré-alfabetização? Trabalhando com consciência fonológica, trabalhando com as brincadeiras. Qual que são os 2 eixos? Interação e brincadeiras. Não são esses os eixos que são propostos pela BNCC? Então, se são esses, a gente vai trabalhar com interação e brincadeira a partir dos campos de experiência, e não à toa a gente tem um campo de experiência inteiro falando sobre a parte que vai fundamentar a alfabetização. Qual é esse campo? Fala, escuta, pensamento e imaginação. Neste campo, tudo que se propõe ali é base para a alfabetização. Então não é, bonita, que a gente vai alfabetizar na educação infantil, mas a gente vai pré-alfabetizar. A gente vai preparar o campo, digamos assim, para que quando essa criança chegue no primeiro ano, ela esteja com todas essas áreas amadurecidas para que o processo seja mais leve. Só que o que acontece? Existe essa discussão, Lucimaria, a sua pergunta foi excelente, porque assim, existe essa discussão, fica todo mundo brigando, aí a gente tem um monte de professor que vai deixar, na educação infantil é só brincar por brincar. Então não se faz mais nada, Cruz Bessa, então para que precisa ir para educação infantil? Então a gente está defendendo uma educação infantil assistencialista. E na verdade, eu digo sempre isso para os meus alunos, a criança só vai para a escola da educação infantil para brincar, isso é verdade. Mas nós não. Nós, professores, temos que ter uma intencionalidade pedagógica. Não é isso que a gente estuda o tempo inteiro? Então, qual é a sua, né? Qual é a minha intencionalidade pedagógica? Onde eu quero que essa criança chegue? Então, eu vou preparar o campo como? Com atividades que sejam lúdicas, totalmente lúdicas, muita brincadeira com essa criança, mas brincadeiras muitas vezes, lógico que às vezes ela vai brincar para desenvolver autonomia, mas muitas vezes ela vai brincar, olha isso, uma brincadeira direcionada.
Eu vou fazer... E quando a gente faz atividade de consciência fonológica, gente, a gente apresenta sons e letras a partir do texto, da historinha infantil que eu li para ela, da música, da parlenda, da brincadeira. Tudo é um universo extremamente lúdico. Só que a gente precisa saber qual é essa intencionalidade pedagógica. E lá na graduação, gente, eu dou aula na graduação, dou aula na pós-graduação, já falei isso para vocês. A gente prepara a gente tem que seguir uma ementa, né? Então a gente prepara tanto vocês nessa parte teórica, né? Olha o que o Vygotsky fala, olha a importância da interação para o desenvolvimento da linguagem. A linguagem é fundamental, compreensão, vocabulário é uma base muito importante para a alfabetização. E se a gente não sabe fazer isso muito bem, e muitas professoras, gente, eu já errei muito, tá? E eu vejo isso porque eu faço assessoria nas escolas e vejo também isso. Muitas professoras pecam porque elas não sabem fazer as perguntas, elas não sabem direcionar a reflexão da criança, elas não fazem tudo o que realmente precisaria fazer para a gente transformar, né, e formar esses alunos criticamente, como a gente vê, inclusive, no PPP, que está lá, né? Formar cidadãos críticos e reflexivos. Como que a gente faz isso se a gente não sabe muitas vezes fazer as perguntas? Então, só que essas perguntas, por que eu falo? Como assim eu não sei fazer as perguntas? Quando eu falo isso, eu estou dizendo assim, a pergunta tem que ser no nível que a criança precisa. Então, lembra que lá no webinário, por isso que eu tô falando que é importante vocês assistirem a essa aula, lá no webinário eu vou falar isso. O que o cérebro tá precisando? Ele não quer, você não pode nem dar a resposta e nem corrigir só a criança sem mostrar o caminho. Você precisa fazer aquele meio de campo. Você vai fazer perguntas você vai direcionar o olhar da criança. O que eu quero exatamente que ela responda e com a habilidade que ela tem naquele momento, entende? Então, Lucimara, assim, a educação infantil, ela é um momento de preparação. Não é lá que você vai alfabetizar formalmente, mas você vai preparar de forma lúdica esse campo e vai desenvolver todas as habilidades que são necessárias para ela ter esse próximo avanço. Então, lá no curso, bonitas, eu vou falar sobre tudo isso com detalhes e com base em neurociência, bem didático e com atividades práticas. Quando ela começa a desenvolver a linguagem oral, quais são os gatilhos que formam isso, né, que ajudam a criança a desenvolver. Quando ela começa a balbuciar, mas aí ela para, é porque ela tem algum problema auditivo e eu vou falar sobre isso. O que a gente tem que ter atenção? Por que a gente tem que trabalhar rima, parlenda? Quando a criança não identifica rima, o que acontece no cérebro dela que a gente entende que é uma criança disléxica? Por que é disléxica? Então, por isso que eu falo, lá eu vou detalhar todos os passos, tudo pra vocês, tá? Deixa eu só ver o que vocês colocaram aqui. Hoje, obrigada, amore. A Maria Aparecida falou que, obrigada pelas palmas. A minha bonita que tá aqui, ela trabalha com autismo, é que eu não consigo entender o nome. Que tá DNL, deve ser Daniela, sei lá, né? Até. Depois, a Maria Aparecida trabalha com educação infantil, mas... criamos estratégia para aprendizado o tempo todo, até na formiguinha que eles encontram no espaço da escola. Perfeito! Lá no curso, Maria, eu dou inclusive exemplos de algumas escolas que eu assisti aula, né? Porque eu acompanho a aula das professoras, e que a aula parecia perfeita, sabe? Indo lá no jardim e tudo mais, mas no meio do caminho a gente vê que faltou as perguntas para fazer a criança refletir, sabe? Então eu dou vários exemplos também para nós, porque eu acho que isso que é difícil. A gente tomar um distanciamento crítico da nossa própria prática e olhar e falar onde eu tô errando, né? Porque a gente liga tudo, a gente vai no automático e a gente já tá lá naquela aula e tal. E eu sempre falo que eu aprendi a ser professora com a minha coordenadora ali do meu lado, eu estudando muito, claro, mas a minha coordenadora ali me orientando e me dizendo os caminhos e tudo mais. Então é isso mesmo, vamos lá. A Lucimara, a gente acaba fazendo um trabalho mais tradicional porque também não somos preparados para isso. É isso, bonita, é isso. E acabamos reproduzindo o que aprendemos. Muito importante esse seu direcionamento, porque não sabemos bem como fazer. É isso, amor. E eu só falo isso e falo com muita segurança, tá? Porque eu também fui essa professora, como eu falei lá, né, na quinta-feira. Eu também fui, gente. Eu passei pelas mesmas dificuldades. E não é culpa nossa. É culpa da nossa formação, que foi todinha tradicional. E na faculdade ela também acaba sendo. Porque na faculdade, por mais que você tenha práticas, as minhas alunas estão aqui. Elas sabem que eu dou muita prática, elas colocam realmente a mão na massa. Mesmo assim, eu falo, vocês não vão sair alfabetizadoras, porque vocês estão distante da prática. Aqui é uma simulação. Então, e é o que eu falo lá, né, que eu acho que é o diferencial do meu curso é exatamente isso. Eu não é só um curso e um método, porque curso e método tem um monte vendendo, gente, vocês sabem disso.
A questão é que eu faço acompanhamento da aluna. Então, por isso que eu abro o curso, deixo uns dias e fecho, para não ficar entrando um monte de gente no meio do processo e depois ficar solta. Eu gosto de acompanhar, eu gosto de conhecê-las, né? Eu gosto de saber o que está acontecendo, quais as dificuldades, como eu disse, às vezes é um ajustezinho, eu falo, ó, muda esse caminho que você já vai se alinhando. Então, ter um acompanhamento também é o que muda tudo, com certeza, tá? Tá entrando mais gente aqui, a Marta Rodrigues é minha aluna, que eu sei. Samis Rocha, foto tá distante, eu não consegui entender. A Luciana, a Lívia, bem-vindas, bonitas. Estamos aqui. Então, vamos lá. E aí, então, primeiro de tudo, olhar para a criança, tá? Entender tudo da educação infantil, tudo que a gente tá dizendo aí, porque eu falo que, às vezes, ela não teve as bases necessárias lá atrás e a gente fica interpretando que a criança tá com preguiça de fazer, que ela tá desinteressada, ou a gente fica culpando a família, quando, na verdade, ela não teve a base. E aí ela chega lá e é um monte, gente, vocês sabem disso, eu não preciso falar, né? Porque senão fica até deselegante. Mas assim, ó, a gente sabe que tem muita criança que chega crua no primeiro ano, crua de tudo, é muita coisa que tá faltando. O quê? A gente precisa identificar essas lacunas pra gente conseguir fazer um trabalho bacana, tá? Porque isso, vocês não vão perder tempo, vocês vão adiantar, né? Vocês vão conseguir ser mais assertivas no processo, tá? Segundo erro é não fazer a sondagem, como eu falei lá, né? Ou fazer só por obrigação, para entregar para a coordenadora, ou fazer e fazer do jeito errado. E aí eu sempre falo isso, né? Que as minhas alunas na pós-graduação, eu já falo delas porque elas já são professoras. Então elas já tiveram na graduação como é que se faz uma sondagem. E aí eu gosto de perguntar assim, tá bom, você sabe fazer sondagem? Como é que faz? Aí elas vão lá e falam, vou ditar as palavrinhas ali, escolher o campo semântico, dito as palavras, falo a frase e tal. E peço para a criança escrever, fazer a leitura e tal. Só que assim, bonitas, aí eu começo a perguntar, tá bom, mas por que você faz cada coisa? Por que você faz a sondagem num quarto de folha? Porque quando eu vou para as escolas, eu vejo elas fazendo numa folha sulfite inteira. Projeto curricular. Adquiri o curso dia 13, mas não consegui acessar. Dia 13? Foi quinta-feira. Quinta-feira? Bonita, calma. É que você não vai conseguir acessar ainda, tá? Dia 28 vai estar o primeiro módulo, lembra que eu falei lá no curso? Dia 28 o primeiro módulo vocês já vão ter acesso, mas na segunda-feira a gente vai fechar o carrinho. Então, na segunda-feira é que eu vou colocar todas as alunas na comunidade. E aí eu vou dar todos os direcionamentos para vocês. A gente ainda tá com o carrinho aberto até segunda, tá? Mas, ó... Entrando, né? Hã? Deixa o pessoal ir comprando. E deixa eu falar, se você tiver qualquer dúvida, você tem meu Instagram aqui. Me manda mensagem direct, minhas alunas, que agora já são minhas alunas, pode me mandar mensagem. Quem não é aluno e tiver dúvida também pode mandar, que a gente responde, tá? Gil, tudo bem, amor? Outra aluna do curso, ó. Maravilhosa. Tá bem bonita. Então, vamos lá, ó. Sondagem, meninas. Como é que é? Vocês fazem? Não fazem? Faz, mas... tem dúvidas, tá certo? Me conta um pouquinho aqui, enquanto eu bebo uma água. Me escrevam. Enquanto isso, deixa eu falar que a Adri Paiva, bem-vinda, bonita, tudo bem? Vi que começou a seguir agora, recentemente. Faz mensalmente, excelente. Tem uma pasta de acompanhamento, Maria? Fabi Macedo, tudo bem, amor? Vocês me falem, só coloca aí no chat pra mim, pra eu saber se faz, se não tenho nem ideia, não faço, não tem problema. Portfólio. Escola pública, Maria? Enquanto vocês vão escrevendo aqui, eu vou falando, tá? Só pra vocês não ficarem no... Sim, no início do ano letivo é feito uma
Mentira, Ione. Adri Paiva, faz sim. Faz de quanto em quanto tempo, Adri? Gente. Ó, não faço. Ah, isso são dessas aí que eu gosto, gente. Eu sei. É feito uma anamnese com os pais, tá? E aí depois uma sondagem pro ano inteiro, assim. Por bimestre, tá? Então, e é engraçado, né, meninas? Quando a Emília Ferreira, quando ela começa a trazer essas hipóteses, ela fala de fazer por bimestre. Só que a Emília Ferreira, por isso que eu falo que eu misturo todas as teorias no meu método, ela não fala sobre consciência fonológica. Com fotos de diagnóstico no começo do ano, nos 15 dias iniciais. E depois, Maria, continuou fazendo? Não. Mas se necessitar antes de fazermos, tá? Relatório semestral. Meninas, a sondagem precisa ser mensal. Já vou falar logo, já vou falar logo a verdade. Por quê? Vamos lá. Quando a gente faz a sondagem certinha, eu falo que a sondagem é o mapa, é a bússola, não, mapa não, é a bússola do seu trabalho. Por que ela é a bússola? Porque ela te mostra exatamente onde a criança está e o que a criança sabe sobre a escrita. Meu Deus, mas ela só faz desenho quando ela escreve. Bem-vinda! Ela é pré-silábica. Ela escreve com letras aleatórias, e só que não escreve nada com nada. Tá bom, ela é pré-silábica ou silábica sem valor, porque tem uma forma que a gente detecta exatamente quando ela escreve letras aleatórias. É só na leitura que a gente consegue identificar se ela é pré-silábica ou sem valor. Então lá no curso a gente vai falar sobre tudo isso com bastante detalhe, tá? Bastante riqueza de detalhes. Mas o que acontece? Quando você termina de fazer a sondagem, um aluno dos seus alunos tem que fazer individualmente, definir o campo, aí eu vou explicar por que escolher o campo semântico, por que aquelas palavras na ordem, por que de tudo e por que as coisas erradas não dão certo, por que não pode ter linha na folha, enfim, vou explicar tudo isso pra vocês no curso, tá? Mas se a gente não faz... Aí, a gente fazendo isso certinho, terminou, você vai ter um mapeamento. Aí você vai ter uma pasta, eu vou dar uma documentação, vocês vão ter acesso ao material que vocês colocam ele mesmo, pinta tudo, organiza tudo, dá porcentagem, enfim. Aí você começa a fazer os agrupamentos produtivos, que é o próximo erro aqui quando a gente não faz. Aí, vamos supor, você fez. Só que você começa a trabalhar, aí seus alunos começam a avançar. Se você demora 2 meses para fazer, você tá perdendo tempo, amor. E por quê? Porque você já teve avanço dos seus alunos. Aí vamos supor que aquele aluno que era pré-silábico já está silábico com valor e você continua direcionando o seu aluno para atividades e comandos como se ele fosse pré-silábico. Olha o tempo que você está perdendo, porque se você já visse que ele está silábico com valor, você já começa a fazer os novos direcionamentos, os novos agrupamentos, as novas atividades e comandos, você já começa a dar o direcionamento certo. Faz sentido isso? Ai, a minha lindona do Maranhão apareceu por aqui. Tudo bem, amore? Então, quando a gente olha para isso e quando a gente faz essa sondagem certinha e acompanha mensalmente, bonitas, tô dizendo para vocês que tem que ser mês a mês, vocês conseguem fazer os seus alunos irem avançando. Por quê? Porque a gente tá olhando pro processo, ele tá avançando, então eu tô empurrando ele para frente. Agora, se você continua estagnada, e lembra que eu falei lá na aula de quinta-feira? O cérebro desliga, lembra disso que a gente falou sobre? Quem não assistiu, eu vou te falar de novo, assiste essa aula até o final, que ela é importante, que eu falo de tudo com mais detalhes do que aqui na live. Se é muito fácil, o cérebro desliga e a criança fala, bom, isso eu já sei, não preciso nem me esforçar. Entenderam? Agora, lógico, a gente tá olhando para as adaptações das atividades, adaptação no sentido de comandos diferentes, tá, gente? Porque lá a gente vai ver isso também. Eu tenho uma apostila, como que eu uso essa apostila, que eu tenho que fazer a mesma apostila para todo mundo, mas como que eu direciono os meus alunos de forma diferente no processo, tá? E aí, lógico, a gente tá pensando nessa aula, tá bom? Então, ó, segundo foi... Ah, legal, ó. É que... Mostra já na tela. Não dá para elas verem. Não. Vocês enxergam aqui? O Má tá aqui comigo e ele tá me lembrando que a gente tem agora, inclusive, a Eva e
que é uma agente de inteligência artificial que a gente fez com base no método, que vocês vão colocar a sondagem de vocês lá e ela já vai dar que hipótese que esse aluno está, e baseado nas atividades de neurociência e tudo mais, ele vai desenhar para você já todas as atividades que você pode trabalhar com ele, todas as possibilidades, vai te dar um mapa mesmo, como se fosse o planejamento de atividades para essas hipóteses. Tá? Então, assim, isso é um bônus, né? Uma coisa que tem lá dentro do curso que é muito legal para você trabalhar, que esse é o top das galáxias, né? Ai, analisa os desenhos e também a escrita, Maria Aparecida, a gente também tem, tá? É porque aqui a gente tá falando de alfabetização, mas a gente também tem a inteligência artificial que faz isso, tá? E ela é toda programada para isso. Deixa eu ver. Ai, a Erika entrou, a Evelyn também, a Luna, Luma. Ai, Cachoeira Grande. Olha, outra pessoa, Luzia, Maranhão também, Cachoeira Grande. Bem-vinda, bonitas. Duda, que legal, gente, tô muito feliz. A Gé, tudo bem, Gé? Então, meninas, é isso, tá? Então, tudo bem? Segundo erro, não fazer a sondagem. E lá a gente vai ver, então, com todos os detalhes, como é que a gente pode trabalhar como que a gente faz mesmo essa sondagem, como a gente organiza e segue a nossa vida lá, tá? O terceiro erro, meninas, não trabalhar os agrupamentos produtivos. Aí também, me contem se vocês fazem o agrupamento ou não. Porque o agrupamento, ele é muito importante. Na escola tradicional, a gente trabalha... Na escola tradicional, a gente trabalha crianças todas enfileiradas, uma olhando a nuca da outra. Inclusive, gente, nas escolas já tem uma discussão do governo para trocar toda a mobília das escolas. Colocar tudo, mesas, ou aquelas sextavadas que pode formar grupos, né? Fazer agrupamentos como você quiser, de 4, de 2, duplas, ou de 6 alunos, ou colocar mesa redonda mesmo para eles trabalharem juntos. Por quê? Porque hoje a gente sabe que os 4 pilares lá da educação, aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e ser, e esses 2 últimos é o desafio do século XXI, porque a escola tradicional ela trabalhava com as crianças todas enfileiradas nesse layout, todo mundo olhando a nuca do outro, dava um trabalho por bimestre, onde ia ter realmente o agrupamento, e o resto da vida da nossa formação foi individual. Então formou muito mais uma sociedade individualista, né, egoísta, que só olha para si. Por quê? Porque a gente classificava os alunos o que vale 10 aqui, o que vale 4 aqui, esse que vale 10 continua correndo para manter o status, e esse que vale 4 quer alcançar esse daqui. E aí a gente não aprendeu a trabalhar juntos, não se mediava conflitos, não olhava, né, para o aluno, não trabalhava empatia, relações interpessoais. Hoje a gente só fala disso. Hoje é o desafio. Inclusive, e isso tem a ver com o mercado de trabalho, que não é mais industrial, por isso até que o método tradicional não serve mais. E quando a gente olha para o mercado, eles estão querendo o quê? Pessoas que desenvolveram valores. E os valores a gente desenvolve nesses 2 últimos pilares ali, o conviver e o ser. Isso faz sentido? Que é o que as empresas chamam de soft skills hoje. Quem que forma esses soft skills bonitas? Nós, professoras. E aí a pergunta é, será que as escolas estão realmente formando isso? Isso é muito importante. Será? Porque normalmente não se media conflito, normalmente cada um fica num canto isolado, ou se tem um conflito, a professora, vamos parar, cada um quieto no seu canto, ao invés de mediar. Então a gente não aprende a ouvir, a criança não aprende a ouvir, a criança não aprende a ter empatia, né? Enfim, aí nem dá pra gente falar de tudo isso. Mas que eu vou falar também sobre isso no curso, tá? Então, assim, isso é... Mesmo na educação infantil, é válido, as crianças estão agrupadas em 4 crianças, mas são assim. Então, e aí, essa é uma ruptura que existe, né, Maria? Na educação infantil, as crianças tudo agrupadas, naquele mundo lúdico. Aí chega lá com 6 aninhos, parece que agora é adulto, cada um sentado na sua carteira preenchendo a apostila. E aí a gente está infringindo um direito, porque o direito, a criança está na primeira infância ainda, e é direito da criança o brincar. Só que a própria BNCC e os documentos vão dizer... Isso tem que ser uma construção gradual, essa mudança, né, do lúdico ela não vai acabar no primeiro ano. Só que o brincar vai ser um pouco diferente, mas como? Com mais material concreto,
né, com outros direcionamentos. E esse material concreto é o que a gente vai discutir aqui. Porque quando a gente olha para as fases de desenvolvimento infantil do próprio Piaget, ele vai falar que quando a criança está com 6 aninhos, ela está no estágio do operatório concreto. O que o nome diz? Precisa ser tudo concreto. Por quê? Porque ainda o pensamento é abstrato. E na alfabetização isso não é diferente, bonitas. A gente precisa trabalhar, direcionar o pensamento da criança, ela precisa aprender a verbalizar, ela precisa materializar o raciocínio. Olha que difícil que é isso. E é sobre isso que eu amo falar, por quê? Porque isso faz sentido, porque o cérebro dela, ele tá ali borbulhando, né? Ele tá esperando, sedento por aprender. Mas quando a gente só fala ou só manda ele ficar copiando letras, lembra disso? A gente só tá trabalhando o movimento motor e o olhar. A gente não tá trabalhando o raciocínio da criança, porque tudo é abstrato. Então, para ela aprender e desenvolver esse raciocínio, nós precisamos aprender a direcionar. E aí o que eu quero ensinar para vocês é, nós professores precisamos desenvolver a habilidade, a competência para ensinar, que nós não temos, porque nós não fomos ensinados neste formato. Nós fomos ensinados no modelo tradicional. E aí vocês saem da faculdade, nós saímos e nos deparamos com 30 crianças, cada uma com um contexto diferente, cada um nível numa hipótese diferente. Você olha e fala, meu Deus, o que eu vou fazer com essas crianças agora? Aí você pega, volta na sua memória, do jeito que você aprendeu, que você vai estar, abre o livro, passa página por página, sofre, se frustra, passa final de semana fazendo um planejamento que depois chega lá e não dá certo. Não vê o avanço significativo dos alunos, um monte chega novembro e não está ainda alfabetizado, não avançaram um pouco, aí a gestão fica cobrando, as famílias ficam falando mal, e aí vai virando uma bola de neve, quando na verdade o processo, se fosse entendido pela neurociência, que alimenta muito, né, a nossa área e nos diz como a criança aprende, aí a gente só tem que adaptar esse formato do como, seria muito mais leve. Faz sentido isso para vocês? Entenderam, meninas? Então, assim, ó, é sobre isso, tá? O curso vai ser essa discussão o tempo inteiro, a gente vai falar sobre isso o tempo inteiro. Tudo que eu falo eu vou basear na neurociência, explicar o porquê do porquê, pra vocês eu sou aquela pessoa inconformada, como eu já disse, eu sou a pessoa que, assim, ó, eu não engulo nada. Eu não gosto de fazer as coisas porque disseram que tem que fazer. Eu faço e faço bem feito, mas desde que eu me aproprie daquilo e que eu saiba, olha, eu tô fazendo e tenho segurança nisso porque eu tô estudando isso, porque eu sei o que eu tô fazendo. Então é isso que eu gosto de ensinar para as minhas alunas. Tem um monte de aluna aqui que é da graduação, tem um monte de aluna aqui que é do curso mesmo do PSA, e elas sabem que o curso é um momento que eu realmente me entrego ali, eu falo tudo que eu posso para vocês. Assim, vocês saem de lá, falo que é a metamorfose, vocês saem de lá transformadas mesmo, tá, bonitas? É isso mesmo, Gil. Obrigada, Wanda. Então, ó, meninas, pode mandar as dúvidas, tá? Enquanto eu estiver aqui hoje com vocês, eu vou já tirando. Depois, eu fiz uma colinha aqui, tá? Pra não esquecer os passos, porque eu vou falando aqui e vou me esquecendo, por isso que eu tô olhando na outra tela. A gente falou da sondagem, do agrupamento produtivo, né? Já falei. E dar a mesma atividade para todo mundo, que é o que a gente já meio que entramos nisso. Não dá, gente. Não dá, tá? Eu até brinquei na minha aula de quinta-feira, assim, ó. Quando a gente dá a mesma atividade para todos igualmente, é como se a gente estivesse tentando calçar o mesmo sapato em todo mundo. O mesmo sapato não cabe em todo mundo. Em uns vai ficar apertado, outros vai ficar muito grande, né? Muito largo. E em alguns vai servir. Então, vejam que a gente tem crianças com dificuldades, com transtornos, com transtorno do neurodesenvolvimento, autistas, com muitas comorbidades, TDAH com comorbidades. Então, até isso a gente vai pensar, até sobre isso eu vou falar lá no curso, até falar sobre como vocês direcionam essas crianças. Então, é realmente muito rico, tá? Então, assim, as atividades a gente não pode dar igualmente, porque cada criança tá num nível diferente. Tudo bem isso? Se eu olho para uma criança... Se eu olho para uma criança que ainda é pré-silábica, como que eu vou propor a mesma atividade para uma criança que já está alfabética? Aí vocês têm aquelas crianças que levantam toda hora, que ficam dispersas, que começam a dar trabalho, e vocês ficam mais frustradas porque vocês não sabem o que fazer e tem que preencher a apostila, né? E eu não tô falando que vocês vão deixar de preencher a apostila. Eu só tô dizendo que o caminho que vocês vão seguir
é fazendo adaptações no comando de vocês, tá? E vão trabalhar sempre, eu vou ensinar vocês a fazerem a rotina de vocês, vou dar dicas de como fazer a rotina, para deixar um espacinho, inclusive, pra gente trabalhar a consciência fonológica, pelo menos 20 minutinhos por dia. E vocês vão ver que as alunas vão muito, muito, muito rápido, tá? Então, aprender a adaptar mesmo. E aí, como a gente disse lá, e até uma aluna, se não me engano, falou durante a aula, assim, quando a gente tem aluno com dificuldade de aprendizagem, esses alunos, eles também vão avançando num ritmo diferente, porque cada criança é diferente, né? E ainda mais quando a gente tem transtorno de aprendizagem, esses eles demoram um pouco mais para alfabetizar. Mas, amados, isso aqui, ó, é para crianças com dificuldade, com transtorno, com outra faixa etária. Não à toa, eu só coloquei esse método no mundo aqui, e trouxe à tona e trouxe para todo mundo, e vendo esse método porque eu realmente comprovei. Eu comprovei com crianças de inclusão, eu comprovei com crianças que estavam em outras faixas etárias, e eu comprovei fazendo com que as minhas alunas aplicassem. Elas estão aqui, a Giovana, inclusive, é uma aluna que está hoje no programa PIBID, que atende crianças fora do ciclo de alfabetização. E eu tenho um monte de aluno em depoimento dizendo, eu alfabetizei em 29 encontros. Aluno que estava no 7º ano e que todo mundo tinha esquecido esse aluno, tá? Fazendo as coisas do jeito certo. Tá bom? O último erro que eu trouxe aqui para vocês é ensinar letra por letra do alfabeto e insistir nas atividades tradicionais. E que às vezes a gente nem sabe que aquilo é tradicional. Então, ó, vou falar várias coisas que a gente usa e que não pode usar. Porque tá tudo errado, só perde tempo e não faz ninguém. Também com síndrome de Down, Luzia. Com todos, tá? Com todos os tipos de deficiência, todos os tipos de faixa etária, até na EJA, que é a Educação de Jovens e Adultos, EJAI agora, né? Educação de Jovens, Adultos e Idosos, até com eles a gente alfabetiza assim, com essas práticas aqui, tá bom? Bonitas, vamos falar das coisas que a gente usa na escola e que tá tudo errado. Não usa mais. Em algum momento serviu quando o mercado de trabalho era outro, inclusive, tá? Ó, silabário. Não serve pra nada, só atrasa. Alfabeto no processo de alfabetização, tá? Alfabeto com todas as fontes. Ou alfabeto aquele que tem a letra e o desenho embaixo. Ou aquele alfabeto que é todo ilustrado, que tipo, essa é uma cobra, tem todo o desenhinho. Não, também, tá? Que mais? As meninas me ajudem aí, as minhas alunas. Caça-palavras, que todos os livros trazem caça-palavra. Não serve para alfabetizar, é péssimo. A gente pode adaptar o caça-palavras, fazer um outro tipo de caça-palavras, né? Mas do jeito que ele vem, que você, quando você trabalha caça-palavras, é só copia e cola. Ele olha para a palavra e acha ali. Só serve para trabalhar foco e concentração. Se essa é a intenção, ok, mas para alfabetizar... Todas as atividades que não fazem a criança refletir sobre o sistema de escrita, não serve. Pode jogar fora. Joga fora. Eu falo assim, gente. Mas é porque ela só vai atrasar o processo. Vocês vão ficar perdendo tempo, tá? Aí, Duda, boa. Letra pontilhada. Não precisa disso, tá? Que mais? Cópia. Decorar todas as letras do alfabeto. Essa é um must, né? A gente toda hora fala sobre isso. Criança decora todas as letras do alfabeto, mas não consegue nem falar uma palavrinha, não consegue escrever uma palavra simples, né? Não consegue escrever bola, porque ela não se apropriou do que ela precisava se apropriar, tá? Então, a criança, ela precisa se apropriar do som, ela precisa se apropriar do princípio alfabético, que é o som, a forma e o nome da letra. Então, eu até fiz o vídeo, né, falando sobre isso do fada, né, do foca, não sei... que é a criança sabe o nome da letra, que é F, que é D, que é M, mas ela não fala M, macaco, ela fala macaco. Então, assim, ó, o que acontece quando você pede para ela escrever qualquer coisa com M, ela vai falar, tá, o que eu faço agora? Mas você conhece essa letra? Conhece o nome da letra, mas não conhece o som, ela não tem consciência. E quando a gente fala de leitura... A gente fala de 3 partes importantes no cérebro que acontece ali, que é a parte do processamento fonológico, ela entender que são várias conexões que tem que se ligar. Imaginem lá o cérebro, as conexões, os neurônios se conversando. Então eu preciso ligar
o processamento fonológico, ela ouvir o som, ligar com o significado, o que é aquilo. Então a gente trabalha muito no texto, né? A partir do texto da Parlenda, eu vou falar sobre tudo isso com detalhes para vocês. E o nome da letra. E a forma da letra. Então são várias conexões que eu vou fazendo isso no processo, e a criança é como se ela tivesse... Ah, isso é isso, ah, isso. E aí as conexões vão acontecendo, e ela vai armazenando, como se ela estivesse abrindo uma caixinha. Ela ouviu várias coisas, ela viu várias coisas, ela fez várias coisas, e aí ela abre uma caixinha e fala, ah, é isso. Então, quando ela ouvir aquilo em outro momento, em outro contexto, em outra palavra, ela fala, ah, é aquilo ali. Ela abre a gavetinha no cérebro e fala, tá aqui, ó, guardada essa informação. Aquilo é muito mais significativo. Então, ela usa, não importa onde esteja aquela letra, aquele som, ela vai usar, porque ela já aprendeu a manipular, ela já aprendeu a ouvir. Então, isso é muito mais rápido. Por isso que a gente não ensina letra a letra, aquela coisa antiga que precisava chegar no final do ano para ela conseguir escrever zebra. Não, amados, ela escreve zebra a hora que ela se apropriar desse som, tá? E é isso que a gente vai aprender. Fez sentido tudo isso, bonitas? E aí, tudo isso que eu tô falando pra vocês tem que fazer mais sentido quando a gente pensa nas intervenções. Então, eu tenho que saber fazer a intervenção correta, que são as perguntas, a sequência de perguntas que sempre a gente vai usar, as perguntas durante o processo que a gente vai fazer para a criança prestar atenção, entender melhor, mirar onde tem que mirar, o cérebro dela conectar com o que você está dizendo. Então, isso que vai fazer os avanços. Eu estou trazendo até o sexto, né? O sexto seria não fazer as intervenções corretas. Então, precisa fazer as mediações bem precisas ali para aquela criança avançar. O que faz a criança avançar muito são as intervenções do professor. Então, eu vou ensinar vocês a fazer os agrupamentos produtivos, onde que você tem que ir, como que você vai falar com as crianças, né? Então, tudo é direcionado. Tudo tem método, gente, é sequência, é caminho, tem que ter estrutura, organização, né? E isso dá muito mais segurança para vocês do que ficar fazendo um monte de cursinho paralelo, que você fala, tá bom, tudo legal, nossa, amei, aprendi muito, mas como que você organiza isso no seu dia a dia? Eu te digo bem detalhado como é, tá? E é isso, e aí? Fez sentido isso pra vocês? Aí, bonitas, o que eu vou falar? Olha só, se eu posso dar exemplos dessas perguntas, posso? Quantas vezes você abre a boca pra falar a palavra? Lembra disso, Gil? Com que som que começa, né? Não vou falar tudo aqui, mas assim, porque a gente tem que olhar para o cenário, tem que olhar para as letras móveis, tem que olhar para a escrita da criança, para a atividade que a gente vai propor, para a gente também pensar. E lógico, a gente tem que entender qual é o estágio, o nível que a criança tá, para a gente direcionar a pergunta, senão também algumas nem fazem sentido, né? Bonitas? Aí agora assim, ó, pensando em tudo isso, e aí com um foco no método PSA mesmo. Junto com tudo isso, que é o curso que vai falar desde o desenvolvimento da linguagem oral até a criança que está alfabética, e aí tem várias coisas para vocês, várias ferramentas. Então tem as inteligências artificiais que vão olhar para aquilo e falar, bom, eu vou te ajudar, tá? Você coloca aqui, se você estiver insegura, se você não souber, você coloca aqui sua sondagem, ela te dá a resposta e o planejamento das atividades, com dicas de intervenção. A inteligência artificial que analisa os desenhos para quem está na educação infantil e sugere também ações e intervenções que vocês podem fazer ali para melhorar o processo da criança de desenvolvimento. A gente vai falar de consciência fonológica, a gente vai falar dessas teorias, mas na prática mesmo, como que a gente faz? Eu mostro na prática como você faz intervenção para a criança avançar, enfim. Fora isso, a gente tem uma mentoria de grupo que a gente faz, e aí, uma vez por mês, a gente entra num plantão de dúvidas, as meninas falam da dúvida, eu vou fazendo os ajustes, vou acompanhando vocês de perto, tá? No processo das crianças, vocês trazem para mim, a gente vai analisando. A gente tem um mapa de sondagem que é todo estruturado, então você coloca lá o nome dos alunos e as hipóteses, ele pinta tudo para você, dá a porcentagem, diz quantos alunos você tem, enfim. Então, a gente tem muitas ferramentas que também ajudam. A gente tem a ficha de anamnese, que ajuda vocês a levantarem questões ali que são importantíssimas para saber se a criança é disléxica, se ela tem algum transtorno, se tem alguma coisa que está realmente emperrando o processo de aprendizagem daquelas crianças.
Eu vou falar sobre relatório de desenvolvimento, como que a gente faz um relatório, porque hoje a gente vê os relatórios todos focados em educação, por exemplo, educação infantil, só fala lá das atividades que foram desenvolvidas, então eu falo que é foto com legenda, né? Olha, nós fizemos isso e seu filho se saiu super bem. E na hora que é para falar da criança, falar do que tá ruim no processo, fala só do comportamental atitudinal. Então a criança não entrega, não é responsável, a família não comparece, a criança falta muito, a criança não para de conversar, só fala sobre isso. Mas não, o que é um relatório bem feito? Então, o relatório bem feito tem que falar sobre a aprendizagem, o desenvolvimento motor e afetivo social, que são as 3 grandes dimensões quando a gente fala de desenvolvimento integral do aluno. Então, como é que vocês estão fazendo esse relatório, né? Então, a gente precisa aprender a olhar para isso. O que é cognitivo? O que eu preciso olhar para falar sobre o cognitivo? Quando uma criança tem transtorno de aprendizagem, por onde eu começo? Tem todo um onde a gente começa. O que a gente tem que fazer até para a gente tirar aquela expectativa e realidade das famílias, né? Porque uma coisa é expectativa, é outra realidade. Então, a gente documenta tudo isso para ter respaldo legal. Então, tudo isso, bonitas. A criança ficou alfabética. O que eu faço agora? É sondagem de lista? Não, não é mais. Que sondagem que é? Aí a gente tem um mapa, eu explico como faz esse mapa, como acompanha. Sondagem, a criança vai pro 3º, 4º, 5º ano. Não é mais sondagem de lista se ela já está alfabética. O que é? Um outro mapa que vai acompanhar a produção textual, ortografização. A gente vai falar, gente, até por que eu uso o M antes de P e B? Por isso que eu falo que o PSA é um curso muito, muito, muito completo, de verdade, que entrega muita coisa, e ele é bem sequencial, assim, então você consegue juntar tudo e entender todo o processo e vai ter acompanhamento aí, tá? A gente abriu a venda do curso na quinta-feira e ela encerra na segunda-feira agora, meia-noite. E aí, como eu disse, eu não abro de novo, gente, eu não vou abrir porque eu gosto de acompanhar as minhas alunas. Então, quem já tá aqui, que comprou na quinta, esperem, meninas, como eu já disse, a gente vai agora entrar em contato com vocês, já vamos colocar vocês na comunidade das alunas, que já foram, né, alunas das 5 turmas que nós tivemos, e aí a gente já começa a dar o direcionamento para vocês, tá? Inclusive os kits, as coisas, os bônus, quem foi os primeiros ali a comprar ganharam, né, o curso de inclusão e tudo mais, tá? Oi, Drica, tudo bem, amore? Então é isso, bonitas. E eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Ó, consegui fazer até os 4h58. O curso tá lá na minha bio. Se vocês entrarem lá no Instagram, é só vocês clicarem ali na bio, tem um linkzinho, e aí tem lá, aprendem como alfabetizar os alunos em até 180 dias. Só clica lá, dá para parcelar no cartão, Pix, boleto, só acho que não parcela no boleto, tá, gente? Que a plataforma é na Hotmart. O primeiro módulo vai sair no dia 28, porque a gente já tem o módulo todo pronto, mas eu sou muito chata. E eu sempre quero mudar muita coisa, então eu nunca coloco a mesma coisa para todo mundo, tá? Eu sempre mudo e coloco, eu sempre estudo mais e melhoro. Então eu tô mexendo nele no dia 28/11, sai o primeiro módulo, tá, gente? Aí vocês vão ter acesso à plataforma, tudo bem direitinho, quem já comprou. O M antes do P e B é muito bom, né? É isso, bonitas. Gente, alguém tem alguma dúvida? Se não, vou encerrar aqui. Vai ficar gravada essa live, tá? Então eu vi que teve gente que entrou agora. Assistam até o final e venham para nossa comunidade, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Nesse momento, não tem problema, amor, e depois você assiste a live, vai valer a pena, você vai ver. Não tem problema, dá para assistir, tá? E aí, bonitas, venham. Nesse momento a gente tá com as alunas que já tiveram, né, muitos resultados. A gente está escrevendo um livro, então, além de tudo, quando vocês tiverem os primeiros resultados de vocês nesse tempo recorde que eu falo, né, em até 180 dias, então, lá no meio do semestre, eu vou estar nesse movimento, provavelmente com as minhas novas alunas, escrevendo um capítulo de livro, e a gente vai publicar um livro com os relatos de vocês, a gente faz isso tudo juntas, tá? Então, ó,
Vambora. É isso. Ó, Projeto Coruquinha, me conta o nome. É uma escola? E me conta se é aqui de São Paulo ou se é de outro estado, amor. Quero muito saber. Um monte de gente entrando agora. Gente, quem tá entrando agora vai ficar gravado, tá? É uma creche comunitária na... Nossa, que demais! Olha só, gente. Ai, que orgulho. Uma creche comunitária na Praia do Forte, Bahia. Meu Deus. Qual que é seu nome, amor? Meninas, quem comprou o curso, se tiver qualquer dúvida, me mandem no direct, tá? Ou lá naquele contato dos administradores da comunidade que vocês estão agora, que tem mais de 1.000 e poucos professores lá. Nessa comunidade, vocês também podem pegar o contato dos administradores, que é o pessoal da equipe, e mandar mensagem para eles, que eles ajudam, tá? Então não se sintam perdidas e nem, meu Deus, o que eu faço agora? É só entrar em contato com a gente. Laura, bem-vinda, amor. Que bom, Maria. Agora só vem para nossa comunidade. Gente, e aí, gostaram? Podemos encerrar? Tem mais alguma dúvida, mais alguma pergunta que vocês querem fazer? Maria, gostei muito que você também veio e falou várias coisas aqui, participou. Gosto muito, gente. Ai, amor, é missão de vida isso. Incrível. Bem-vinda. Se Deus quiser, eu vou te ajudar a fazer isso, tá? A gente vai alfabetizar sim. E aí, só pensando assim, tá, gente? Que eu acho que é bem importante. A gente tá entrando nas férias agora, né? É o momento que, para quem é estudante, se preparar mesmo, né? Porque se tá na graduação, a gente não consegue fazer nada paralelo, porque é muita coisa durante o semestre. Que bom, bonita que você gostou. Fico feliz. Me fala o nome também, essa que tá com DNL TEA. Ó, é o momento agora de vocês estudarem, porque vem as férias, meninas que são recém-formadas ou que querem estágio, é o momento que as escolas começam a chamar para fazer entrevista de emprego. A gente sabe que as escolas, elas estão deficientes mesmo, gente. Tá faltando o professor que sabe alfabetizar. A maioria é tradicional e hoje o que está sendo discutido nos grandes congressos educacionais é que as escolas tradicionais, eu saí de um congresso, eu sempre falo, ouvindo essa frase, que as escolas tradicionais estão reservando um lugar no banco dos desempregados para essa nova geração. Então as escolas estão muito preocupadas em mudar, né, de trabalhar com metodologia ativa, de mudar, de olhar para a neurociência de verdade. Então não à toa a gente está falando aqui, né, isso. E a gente não tem professor com essas competências. Tem, mas pouquíssimos, e a gente tá faltando muito professor no mercado. Quando você chega com segurança para falar, e mais, a atribuição não é nossa, são os diretores e coordenadores que escolhem as turmas, então às vezes você vai ser atribuído e não sabe fazer. Isso dá mais angústia. Então, assim, por isso que eu falo aqui, vocês vão realmente ter acompanhamento. Então, tá com dúvida, é só me falar, eu atendo as minhas alunas, elas estão aqui, elas podem falar por mim, eu realmente atendo. Mandou mensagem que vocês vão ter meu contato direto no WhatsApp. Então, vocês ficam realmente muito próximas a mim, tá? Então é isso, amores. Olha só, Daniele Lins. Meu Deus, de Vitória, muito longe, amor, e que delícia. Bem-vinda. Então é isso, gente. Eu vou esperar vocês na minha comunidade, no meu curso. É isso aí, Dani. É isso aí. E a gente se vê em breve, tá? Até amanhã não, até segunda tá aberto esse carrinho. Eu espero vocês, gente. Um beijo enorme pra todas. Fiquem com Deus. Alunas novas, bem-vindas. Quem não assistiu, tá entrando agora. Eu tô vendo a Vilma entrando. Assiste essa live, não perde. E vem pra nossa comunidade de professores alfabetizadores. Vem fazer a diferença aí na educação. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, Dri. Tchau, Duda. Tchau, gente. Fiquem com Deus.